Um aposentado de 60 anos investiu todas as suas economias na compra de uma casa, mas, ao chegar para desfrutar da tranquilidade, viu sua paz invadida por 20 parentes que apareceram sem aviso. Sua reação quando eles exigiram dinheiro deixou todos atônitos, paralisados pelo espanto. A chave girou na fechadura com aquele som característico que marca os momentos decisivos da vida. Vasily Petrovich parou no alpendre, absorvendo o silêncio da manhã de abril. O ar fresco dos pinheiros o embriagava, enquanto o sol dourava as copas das árvores que agora cercavam sua casa. Uma lágrima escorreu por sua face enrugada seguida de outra. Aos 67 anos, Vasily chorava raramente. A última vez havia sido no enterro de Lyudmila, 4 anos antes. Mas aquelas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de um homem que de repente sentia-se livre. Olá, casa, sussurrou, acariciando o corrimão de madeira da varanda. Agora somos nós dois, uma família. Ele olhou para a rua silenciosa do vilarejo, como se temesse que alguém o ouvisse. Velhos hábitos o faziam falar baixo para não incomodar, não atrapalhar, não provocar irritação. Em 40 anos de casamento aprendeu a ser discreto, quase invisível. Depois da morte de Lyudmila sumiu de vez, transformando-se em uma sombra. Lentamente adentrou a casa, observando cada cômodo que havia visto apenas 2 vezes, na visita para conhecer o imóvel e no dia da assinatura dos papéis. Uma pequena entrada, uma cozinha clara com janela voltada para o leste, uma sala com lareira, um quarto e mais um cômodo que decidirá transformar em oficina. Vasily tinha mãos de ouro. Durante toda a vida profissional, foi valorizado por sua engenhosidade e precisão nos cálculos. Sobre a prateleira da sala colocou a única foto que conseguiu guardar de Lyudmila. Os outros retratos, álbuns e cartas haviam desaparecido após o funeral. Pai, o senhor não precisa mais disso, agora está sozinho, dissera Denis, empacotando em uma caixa as coisas mais preciosas do velho. Não, Lilda, não estou sozinho, respondeu Vasily à fotografia. Agora tenho uma casa de verdade. Minha. Paguei 2.100.000 rublos, tudo que juntei em 40 anos de trabalho no instituto. O dinheiro ficava guardado para uma emergência, como dizia Lyudmila, que era cuidadosa e economizava parte de cada salário. Um dia vamos comprar uma casa de campo, Vásia, sonhava ela. Vamos plantar tomates, cerejas. Farei geleia, e você construirá um gazebo. Lyudmila não viveu para realizar o sonho, e Vasily quase deixou que ele se perdesse, afogado nas demandas do filho. Após o falecimento da mãe, Denis mudou. Antes independente, passou a consultar o pai sobre questões financeiras. O primeiro pedido veio quando precisou da entrada para um financiamento imobiliário. Pai, são só 300.000. A Olexa encontrou um apartamento, mas falta um pouco. Devolvemos assim que recebermos o bônus. Vasily não conseguiu recusar. Afinal, era seu único filho. O bônus chegou, mas o dinheiro não voltou. Depois veio o carro. Pai, é para a família. Vamos levá-lo para a casa de campo dos amigos. Em seguida, a reforma. Pai, o senhor entende, a criança está crescendo, precisamos de mais espaço. A cada vez, Vasily pegava a caderneta de poupança, ia ao banco e retirava mais uma parte da reserva para o dia difícil. O dia difícil nunca chegou. Chegou sim, o dia em que Vasily percebeu que se tornará um caixa eletrônico ambulante. Isso aconteceu 2 meses antes, quando Denis ligou novamente. Pai, preciso de 500.000. A Olexa ganhou uma oferta imperdível, 2 semanas no Bali. Ela está estressada no trabalho, precisa descansar. Algo se quebrou dentro dele. Vasily lembrou-se de como Lyudmila sonhava com uma casinha no campo, de como planejavam viajar todos os anos para a Crimeia, mas sempre adiaram. Ora faltava dinheiro, ora tempo, ora saúde. Não, respondeu Vasily pela primeira vez em 4 anos. Como assim não? A voz do filho transbordava incredulidade. O senhor está doente? Estou bem, Denis. Só não tenho. Tenho outros planos para esse dinheiro. Que planos? No senhoridade, que planos podem ser? Comprar remédio? Vasily não respondeu. Desligou o telefone e 1 semana depois, foi a um vilarejo na região de Tver, onde ele e Lyudmila alugavam uma casa de verão nos tempos antigos. O corretor mostrou algumas opções e uma na rua Cerejeira tocou seu coração. Uma casa pequena, mas sólida de madeira, com um terreno de 600 metros quadrados, um poço e uma velha macieira. Levo, disse Vasily, sem regatear. Quando Denis soube da compra, explodiu. O senhor enlouqueceu? Por que gastar tanto nessa idade? Fique no apartamento perto de nós. E o dinheiro? Poderia guardar para os netos. As palavras, perto de nós, ecoaram na mente de Vasily. Ao alcance, disponível, próximo, para que pudessem ligar a qualquer momento. Pai, me ajuda.
Ele não discutiu. Calado, arrumou suas coisas, chamou um táxi e partiu. Agora ali estava ele no meio de sua casa de verdade, sentindo algo novo brotar dentro de si, algo há muito esquecido. Orgulho, dignidade, liberdade. Passou a mão pela parede, sentindo a textura áspera da madeira. A casa parecia respirar viva, respondendo ao toque com calor. De repente veio à memória uma conversa antiga com Lyudmila. Vásia, você é muito bondoso, ela dizia. As pessoas se aproveitam disso. E como devo ser então? Duro? Mesquinho? A bondade precisa de limites, senão não sobra nada de você. Na época ele não entendeu. Agora entendia. Vasili sentou-se nos degraus da varanda e contemplou o pôr do sol. O céu se pintava de rosa e dourado, como se um artista desse os últimos retoques em uma tela. Ao longe, uma cucula cantava. Quanto ainda me resta? Perguntou sorrindo para a ave invisível. Vamos, cante. A cucula silenciou como se pensasse e então emitiu 21 sons. Vasili riu de verdade, pela primeira vez em anos. 21 anos. Bem, então ainda havia tempo. Agora tinha um motivo para vivê-los. Ele não sabia que sua paz duraria apenas 18 horas. Os primeiros raios de sol filtraram-se pelas cortinas, desenhando listras no chão de madeira. Vasili abriu os olhos e por alguns segundos, tentou entender onde estava aquele quarto desconhecido, aquela vista pela janela. Então lembrou-se, era sua casa. Sua casa. Esticou-se com um sorriso sereno e escutou. Silêncio. Ninguém fazia barulho na cozinha, ninguém ligava a televisão no último volume, ninguém batia portas. Apenas os pássaros conversavam do lado de fora e o vento, de vez em quando, balançava os galhos da macieira. Levantou-se, arrumou a cama com cuidado, hábito que trouxe dos tempos de serviço militar, e descalço, dirigiu-se à cozinha. Pegou a turca que trouxera da cidade, presente de Lyudmila no 30º aniversário de casamento. Olhe, Lilda, estou fazendo café na nossa turca, na nossa casa, murmurou, colocando os grãos moídos. O aroma do café recém-feito encheu o ambiente. Vasili abriu a janela, e o cheiro do pinhal misturou-se ao do café. Tomou o primeiro gole e fechou os olhos, saboreando o momento. Naquele instante a vida parecia perfeita. Naquele instante, Vasili sentia-se verdadeiramente feliz. Após o café da manhã, vasculhou o terreno com o olhar atento de quem planeja o futuro. Junto à cerca sul, onde o sol batia com mais generosidade, imaginou os canteiros de tomate. Lyudmila sempre dizia que eles adoram o sol, lembrou-se, como se a voz da esposa ainda ecoasse ao seu lado. Ali perto, uma pequena estufa abrigaria os pepinos, protegidos do vento que às vezes descia da colina. E no canto mais afastado, sob a sombra generosa da macieira centenária, sonhava com uma varanda de madeira, bancos rústicos, uma mesinha para o bule de chá e as noites de verão ouvindo os grilos. Sozinho será um pouco melancólico, admitiu para si mesmo, mas melhor a solidão do que a companhia daqueles que só enxergam em você uma carteira. Tirou do bolso o caderninho de anotações e o lápis, hábito de engenheiro que nunca o abandonara, e começou a esboçar as medidas da varanda, as linhas retas, os ângulos precisos, a distribuição do espaço. O projeto o absorveu tanto que demorou a perceber o toque insistente do celular no bolso da camisa. Ao olhar a tela, o nome do filho piscou em letras brancas sobre o fundo azulado. Por um segundo, hesitou. Deixar tocar até parar? Fingir que não ouviu? Mas a educação de décadas falava mais alto. Atendeu, forçando a voz a soar neutra. Alô, Denis. Pai, bom dia. Como está a adaptação? A voz do filho soava normalmente animada, quase afetuosa. Devagar, ainda me familiarizando com tudo. Ótimo. Escuta, prepare-se. Daqui a 1 hora chegamos todos. Vasili piscou incrédulo, como se as palavras não fizessem sentido. Todos? No sentido literal? É todos mesmo. Denis riu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. A Oliécia organizou um encontro familiar. Toda a parentada dela quer conhecer sua casa. Umas 16 ou 17 pessoas. Ficaremos 2 semanas, talvez um pouco mais. Os feriados de todos coincidiram. Uma onda de calor subiu pelo pescoço de Vasili, como se alguém tivesse fechado suas vias respiratórias. Ontem mesmo eu havia conquistado minha liberdade. E agora? Mas, Denis, eu acabei de me mudar. Não tenho comida, nem roupa de cama para todo mundo. Pai, não comece com isso, cortou o filho, e na voz já se insinuava a irritação familiar. Família é tudo. Somos seu sangue. A Oliécia já prometeu a todos, mas eu não estou pronto para receber tanta gente. As mãos começaram a tremer. Vasili sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Não tenho condições. Nem espaço nem recursos.
Ah, para com isso. Denis desdenhou, como se fosse um capricho infantil. Não é um hotel, é a casa do vovô. Todo mundo vai entender. Arrumaremos um jeito. Eu não concordo, tentou resistir Vasili, mas até para ele mesmo a voz soou fraca, sem convicção. O quê? A voz de Denis ganhou um tom ameaçador. Você está nos expulsando? Sua própria família? Ou será que é mais cômodo morar pertinho da gente, hein? Se quiser, a gente arruma um comprador para esse seu casebre em 2 dias. Vasili cerrou os punhos com tanta força que as unhas marcaram as palmas das mãos. Palavras duras que nunca havia dito ao filho martelavam em sua cabeça. Mas a língua pesava como chumbo. Então está combinado. Denis interpretou o silêncio como assentimento. Esperamos você daqui a 1 hora. Ah, e a Polina vem com 4 crianças, então libera o quarto delas. O Nikolai e a esposa trazem os gêmeos, os tios Piotr e Roman vêm com as famílias, e ainda o Kirill com a Lisa. No total, uns 20 com certeza. A ligação caiu. Vasili ficou parado no meio do quintal, o celular ainda pressionado contra a orelha, como se esperasse que alguém dissesse que tudo não passará de uma piada de mau gosto. 20 pessoas. Por 2 semanas. Sem perguntar. Sem aviso. As palavras de Denis ecoavam. A Oliécia já prometeu a todos. Como alguém podia prometer o que não era seu? Como podia dispor do espaço alheio, do tempo alheio, da vida alheia como se fossem moedas de troco? Vasili sentou-se lentamente no banco de madeira junto à varanda, o coração batendo tão forte que parecia querer romper as costelas. Tentou respirar fundo, como a cardiologista ensinara. Inspira, expira. Inspira, expira. Mas o ar não chegava aos pulmões. Na memória surgiram as palavras de Lyudmila, ditas pouco antes de sua morte. Estavam na cozinha tomando chá, quando ela o olhou com uma seriedade incomum. Vazenka, você é bom demais. As pessoas se aproveitam disso. Ele havia afastado a preocupação com um gesto. Mas é o Denis, nosso filho. Como posso negar algo a ele? Lyudmila o encarou por longo tempo, com aquele olhar que parecia enxergar além das palavras. Os filhos precisam crescer. Se os pais sempre oferecem o ombro, eles permanecem crianças. Você não está ajudando, Vazia. Está prejudicando. Na época não quis, ou não pôde entender. Agora, outra lembrança veio à tona. As aulas de resistência dos materiais na universidade. Todo material tem um limite de resistência. Ultrasse a carga e a estrutura desaba. E o ser humano? A bondade também não teria um ponto de ruptura? Vasili levantou os olhos e viu a vizinha do lado, uma senhora de cabelos grisalhos, estendendo roupas no varal. Ela percebeu seu olhar e acenou com a mão, sorrindo. Novato! Gritou por cima da cerca. Sou Tamara Arkadievna, sua vizinha. Se precisar de algo, é só chamar. Morro aqui há 20 anos, conheço todo mundo. Vasili aproximou-se da cerca apresentando-se. Vasili Petrovitch. Ah, acabou de chegar, né? Parabéns pela casa nova, disse ela ainda sorrindo. Qualquer coisa, é só bater a porta. Naquele momento Vasili sentiu os olhos ardendo. Quase chorou, pela gentileza daquela estranha, pela própria impotência, pela certeza de que seu sonho de tranquilidade desmoronava antes mesmo de se concretizar. Aconteceu algo? Perguntou Tamara Arkadievna, notando sua expressão abalada. Não, não. Tudo bem. Forçou um sorriso que saiu torto. É só que vieram parentes. Muitos. De repente. A vizinha assentiu, como se entendesse mais do que as palavras diziam. Entendo. Às vezes a família é pior que uma praga de gafanhotos, principalmente quando chega sem ser chamada. Vasili estremeceu. Gafanhotos. Era exatamente isso. Uma nuvem voraz que devora tudo e some, deixando para trás apenas terra arrasada. Olhou para o relógio. 40 minutos. 40 minutos até a invasão. O que poderia fazer? Fugir? Trancar as portas? Chamar a polícia? Não. Era seu filho. Sua carne e seu sangue. Por mais que Denis agisse assim, Vasili não conseguia apagá-lo de sua vida. Caminhou devagar até a casa, sentindo-se como um condenado a caminho do cadafalso. Ontem aquelas paredes eram seu refúgio, seu símbolo de liberdade. Agora viravam uma armadilha. Parou no limiar da porta e olhou para trás, para o terreno que ainda cheirava a terra úmida e pinheiros, para o espaço onde planejava os canteiros de tomate, para a macieira sob a qual sonhara com a varanda. Desculpe, Lilda, sussurrou. Mais uma vez, eu não consegui. Nada, vamos nos virar, murmurou Vasili Petrovitch, como se tentasse convencer a si mesmo. Pediu um táxi pelo telefone. Com aquela montanha de sacolas não daria para chegar a pé. O motorista, um rapaz jovem com olhos cansados de quem já viu demais, ajudou a carregar as compras no porta-malas.
Se preparando como se fosse guerra, brincou o homem observando os pacotes. Esperando o fim do mundo? Pior, suspirou Vasily. Parentela. O motorista assentiu com um grunhido de compreensão e não fez mais perguntas. Era o tipo de resposta que dispensava explicações. Chegaram à casa no mesmo instante em que o primeiro carro de visitantes entrava no terreno. Um SUV enorme, reluzente e caro, levantou uma nuvem de poeira ao estacionar. Atrás dele surgiram mais 3 veículos. O coração de Vasily parece que parou. Eis que chegam. Da primeira máquina saltou Denise, seguido por Oliécia, impecável com o cabelo alisado e as unhas feitas. Ela varreu o lugar com um olhar crítico, e Vasily sentiu o peso do seu desdém como se fosse físico. Papai, Denise aproximou-se e deu uma palmada amigável. E então, pronto para o encontro familiar? Vasily não teve tempo de responder. As portas dos outros carros se abriram, e o pátio encheu-se de gente. Adultos, adolescentes, crianças. Malas sendo descarregadas, risadas, conversas cruzadas. Todos aqueles estranhos que por algum motivo, achavam que tinham o direito de invadir sua vida. Uma mulher corpulenta de maquiagem vibrante, veio em sua direção com os braços abertos. Que casa maravilhosa! Você é jovem e ter coragem de comprar um lugar desses. Sou Irina, irmã de Oliécia. Pode me chamar de Ira. Falava como se fossem velhos conhecidos. Vasily desvencilhou-se do abraço com um desconforto que o fez sentir-se como um animal acossado. Muito prazer, murmurou sem convicção. Onde fica o Wi-Fi? Ira já mexia no celular. E tem ar-condicionado? As crianças estão acostumadas com conforto. Não tem Wi-Fi. Nem ar-condicionado, respondeu Vasily, sentindo a irritação ferver por dentro. Acabei de me mudar ontem. Como assim, não tem? Ira parecia sinceramente escandalizada. E as crianças? Vão ficar entediadas sem internet. Foi então que um bando de crianças passou correndo pelo pátio, gritando e se empurrando. Pisotearam justo onde Vasily havia marcado as futuras canteiras de tomate. Cuidado! Ali vão ser os canteiros! Gritou ele, mas ninguém deu atenção. O espaço foi ficando cada vez mais apertado. Vasily contou 5 crianças, a mais velha com uns 12 anos, a menor, 3. Depois vieram os homens robustos, barulhentos com garrafas de cerveja nas mãos. As mulheres, todas com unhas feitas e roupas de grife, completavam o grupo. 20 pessoas como Denise havia prometido. 20 invasores. Vasily ficou parado na varanda atordoado, enquanto seu pátio se transformava em um acampamento improvisado. Malas, sacolas, caixas sendo arrastadas para lá e para cá. Alguém já acendera a churrasqueira. Outro montava cadeiras dobráveis. Atenção, gente! Denise posicionou-se no centro do pátio, levantando as mãos para chamar a atenção. Vamos distribuir os quartos. Vasily tensionou-se. Até aquele momento não havia pensado onde acomodaria tanta gente. Em casa havia seu quarto, um quarto de visitas, a sala com o sofá e a varanda envidraçada. No máximo, 5 pessoas se apertassem. Certo, então Denise assumiu um tom de comando. Ira e as crianças ficam no quarto do dono. Precisam de mais espaço. Nós, eu e Oliécia, no quarto de visitas. Piotr e a esposa ficam na varanda. Os outros se dividem entre a sala e o pátio. Quem quiser, pode armar barraca. E eu? Perguntou Vasily, a voz quase inaudível. Denise olhou para ele com uma expressão de leve surpresa. Você pode dormir no sofá da sala ou numa poltrona. Sozinho, não precisa de muito espaço, não é? Vasily sentiu o chão desaparecer debaixo dos pés. Estavam o expulsando do próprio quarto, na própria casa. Mas é meu quarto, protestou. Minha casa. Pai, não seja criança, Denise franziu o senho. Tem visitas, tem que ceder. Principalmente para as crianças. Isso mesmo, Vasily Petrovich, apoiou Ira. Crianças precisam de espaço. São ativas, precisam de lugar para correr. Podem correr no pátio, rebateu ele, a voz trêmula. Mas não à noite. Ira abriu os braços, exasperada. Ou quer que meus filhos durmam na rua? Não, claro que não, interveio Denise, cortando a discussão. Então está decidido. Todo mundo pega suas coisas e se instala. Uma enxurrada de pessoas passou por Vasily, indiferente ao seu estado de choque, e invadiu a casa. Ele ficou parado na varanda, assistindo aquilo como se estivesse fora do próprio corpo. Estranhos mexiam em seus pertences, rearrumavam os móveis, espalhavam suas coisas. Alguém ligou a música no último volume. As crianças corriam gritando pelos cômodos. Em certo momento, Vasily percebeu que o haviam empurrado para a beirada da própria varanda. Sentou-se ali, tentando assimilar o que acontecia quando um homem corpulento sentou-se ao seu lado com uma garrafa de cerveja. Então você é o pai do Denise, disse o homem, estendendo a mão.
Eu sou Roman, marido da irmã da mãe da Alyosha. Pra você sou quase parente. Ri alto como se tivesse feito uma piada engraçada. Vasily apertou sua mão automaticamente. Boa casa que você arrumou, aprovou Roman, olhando ao redor. Firme e bem construída. Só um pouco apertada para essa turma toda. Mas não tem problema, o importante é o ar livre e a boa companhia, não é? Concordou Vasily sem força. Havia um nó na garganta. Ele temia que se abrisse a boca ou choraria ou gritaria. Ao anoitecer, montaram uma mesa comprida no pátio. As mulheres se agitavam, arrumando pratos e tigelas. De repente apareceram saladas, aperitivos, petiscos. Vasily reconheceu seus próprios mantimentos. Macarrão cozido em uma panela enorme, latas de carne enlatada abertas. Todos à mesa, anunciou Oliesia batendo palmas. O jantar está pronto. Vasily sentou-se na ponta de um banco longo, sentindo-se um intruso na própria casa. Colocaram na sua frente um prato com macarrão e uma colher de carne. Cadê a carne de verdade? Reclamou um homem à sua frente, que Vasily mentalmente batizou de Máximo. Pensei que ia ter churrasco, e essas saladas estão muito fracas. Só tem legumes e um olivier, resmungou a esposa dele. Desculpe, gente, Oliesia fez uma careta de sofrimento. Não tivemos tempo de nos preparar direito. Tem crianças, precisam comer bem. Todos olharam para Vasily, como se a falta de churrasco e saladas elaboradas fosse culpa sua. Eu comprei comida para 18 mil, disse ele baixo. É mais da metade da minha aposentadoria. Ah, pai, não exagere, Denise afastou o comentário com um gesto. Não fique contando tostão. Somos família, e na família tudo é compartilhado. Compartilhado. Algo quente e perigoso subiu pela garganta de Vasily. Então por que você não compartilhou comigo o dinheiro da venda das joias da sua mãe? Perguntou, a voz cortante. Elas também eram nossas. O silêncio na mesa foi instantâneo. Denis ficou paralisado, com o garfo no ar, antes de soltar uma risada forçada. Nossa, pai? Que memória! Isso foi faz 4 anos. E que dinheiro? Eram trocados. 350 mil, rebateu Vasily seco. Eu verifiquei no penhor. O silêncio tornou-se sepulcral. Até as crianças calaram, sentindo a tensão. Chega, Oliesia bateu as mãos. Não vamos estragar a noite. É uma celebração familiar, uma reunião de parentes. Vasily Petrovich, por que você não nos conta como planeja decorar a casa? Todos estamos curiosos. Os olhares voltaram-se para ele, ávidos, avaliadores. De repente Vasily entendeu com clareza cruel. Para eles, ele não era uma pessoa. Era um recurso. A casa era tudo o que podiam tirar dele. A casa, a comida, o dinheiro, cada coisa que pudesse ser levada. Gafanhotos. A palavra exata que Tamara Arkadievna encontrara. Gafanhotos não pedem permissão. Não perguntam se podem devorar as plantações. Eles simplesmente chegam e consomem tudo em seu caminho. Desculpem, disse Vasily Petrovich, levantando-se da mesa. Estou cansado. Ele entrou na casa e encontrou sua bolsa, abandonada por alguém no corredor, e tirou de dentro um travesseiro e um cobertor. O único lugar onde não havia ninguém naquele momento era a varanda envidraçada. Arrumou um leito improvisado no canto, entre caixas empilhadas, e deitou-se, cobrindo-se até a cabeça. Do outro lado da parede, vozes, risadas e música ainda ecoavam, enquanto ele, na escuridão, refletia sobre ter atingido o fundo do poço, o ponto sem retorno. Não havia para onde cair mais. Havia sido expulso da própria casa, da própria vida. Tornará-se invisível, um fantasma, um empregado a serviço da família. Vazenka, você é bom demais. As pessoas se aproveitam disso. A voz de Lyudmila soava tão clara que parecia estar deitada ao seu lado. Vasily esticou a mão no escuro, mas só encontrou a parede fria. O que eu faço, Lilda? Sussurrou. Não sei como lutar contra isso. Nenhuma resposta. Apenas o barulho da festa alheia do lado de fora e a dor surda no peito, pesada como pedra, pela consciência da própria impotência. O sono não vinha. Ele permanecia deitado na estreita cama improvisada, ouvindo a sinfonia noturna das respirações alheias. Roncos guturais, respirações entrecortadas, assobios vinham de todos os lados. 20 pessoas dormiam na casa e cada uma anunciava sua presença com sons que enchiam o espaço até a última fresta. O corpo doía pela superfície dura, mas o desconforto físico era insignificante perto do que se passava em sua alma. Vasily fixava o vazio à sua frente, e imagens de sua vida desfilavam como um filme antigo, parando nos quadros mais doloridos. Lá estava Denis, aos 8 anos, loiro, com os joelhos esfolados, orgulhoso. Pai, olha, montei o avião sozinho. O brilho nos olhos do filho era a melhor recompensa.
Ele lembrava das lições de casa feitas juntos, das pescarias, da bicicleta velha que consertavam no quintal. Em que momento tudo havia mudado? Talvez no ensino médio, quando Denise começou a se envergonhar da profissão do pai. Engenheiro não é legal, pai. Se você fosse empresário ou banqueiro. Lyudmila o repreendera na hora. Seu pai trabalha com honestidade e ajuda as pessoas. Isso é mais digno do que correr atrás de dinheiro. Vasily virou-se no colchão improvisado, tentando encontrar uma posição menos dolorida, mas as memórias não o soltavam. A universidade, onde Denise não conseguirá vaga no curso público. Os primeiros empréstimos até a bolsa chegar. Depois, o casamento pomposo com Oliécia. Tudo tem que ser como manda o figurino, pai. E então Lyudmila morreu. De repente. Absurdamente. Um derrame aos 56 anos. Vasily recordava aquele dia com uma clareza aterradora. O cobertor cinza do hospital, o rosto ceroso da esposa, o silêncio ensurdecedor do quarto. Seu mundo desabara. Denise cuidara dos funerais e ele fora grato, porque mal conseguia pensar, afogado pela dor. Mas depois dos funerais, coisas estranhas começaram a acontecer. Os álbuns de fotos de Lyudmila desapareceram. Suas estatuetas de porcelana favoritas sumiram. Pai, você não precisa disso. Agora está sozinho, dizia o filho, empacotando mais uma caixa. E Vasily não protestava. Que importância tinham os objetos, se a pessoa mais amada se fora? A dor ofuscara sua visão. Ele não viu, não quis ver, como sua relação com Denise se transformava, como de pai e filho passavam a credor e devedor. Apegava-se ao filho como ao último fio que o ligava ao passado, à família, a um sentido para a vida. E pagava. Pagava sem parar. Quanto? Vasily começou a somar mentalmente e os números o deixaram atordoado. 3 carros. A entrada do apartamento. Reforma, móveis, eletrodomésticos. Férias, emergências. Não menos que 6 milhões de rublos em 4 anos. Todas as economias, tudo que ele e Lyudmila haviam guardado durante uma vida inteira, escoara entre os dedos como areia. Um choro de criança rompeu o silêncio. Agudo, exigente, cortando a escuridão. Vasily tenso, esperando que alguém se levantasse para acalmar a criança, mas o choro só aumentava, até que um segundo voz se juntou a ele. Ninguém se mexeu. Ele se levantou, contendo uma careta de dor nas costas, e seguiu o som. Na sala, Irina dormia no sofá imóvel, como se os gritos dos filhos não a alcançassem. Uma menina de 3 anos, trazida da cidade a pedido da mãe, chorava de pé no berço, enquanto um garoto de 5 anos soluçava ao lado. SHHH, quietos, sussurrou Vasily, aproximando-se. O que foi? Quero fazer xixi, fungou o menino. E eu comer, exigiu a menina com a voz embargada. Vasily levou o garoto ao banheiro e depois foi à cozinha esquentar leite para a pequena. As crianças, sonolentas e indefesas, não tinham culpa pelo comportamento dos adultos. Alimentou a menina, deitou os dois, cantou a canção de ninar que outrora entoara para o pequeno Denise. Os filhos de outros adormeceram, e ele ficou ali, observando seus rostos tranquilos. Uma memória o atravessou como uma lâmina. Lyudmila parada na porta do quarto de Denise, então já universitário. Não, filho. Se você quer um celular novo, trabalhe para comprá-lo. Tem mãos, tem cabeça, tem oportunidades. Mas mãe, todo mundo na turma já tem. Isso não é argumento. Denise, você já é adulto. Que resolva seus problemas sozinho. Vasily interveio. Lyudoka, talvez a gente possa ajudar o rapaz? Estudar e trabalhar é difícil. Ela se virou para ele, e em seus olhos havia uma preocupação profunda. Não podemos passarmos a vida toda protegendo ele. Precisa aprender a se responsabilizar. Depois da morte de Lyudmila, Vasily quebrou essa regra. Queria ser um pai bom, atencioso, compreensivo, presente. Em vez disso, tornará-se um caixa eletrônico, uma máquina sem alma que cuspia dinheiro a cada demanda. O relógio marcava 5 da manhã. Pela janela, o amanhecer se insinuava rosado, prometendo um dia quente. Vasily percebeu que, pela primeira vez desde que se mudará, não sentia alegria pela chegada de um novo dia. Em vez de expectativa, havia apenas ansiedade e cansaço. A porta rangeu. Irina entrou na cozinha bocejando, envolta em um ralo de seda. Bom dia, disse, indo direto à geladeira. Ora, onde está a comida? Seu olhar incrédulo varreu as prateleiras quase vazias. Vasily Petrovitch, cadê a comida? As crianças vão acordar com fome. Vocês comeram tudo ontem? Respondeu ele, baixo. O que eu comprei? Como assim tudo? Ela se indignou. Você comprou só para um jantar? E o café da manhã? E o almoço? Tenho 4 filhos para alimentar. Vasily calou-se sem encontrar palavras.
18.000 rublos haviam evaporado em uma única noite, como se nunca tivessem existido. Bom, Irina pegou o celular. Vou ter que fazer uma lista. Precisamos de fraldas para os pequenos, comida especial para bebê. A Karina não come nada, só esse tal de hipocalórico. Depois, carne para churrasco. Homens não vivem sem carne. Álcool, claro, à noite todo mundo vai querer relaxar. E algo para entreter as crianças, que tal uma piscina inflável? Vocês têm um quintal enorme. Falava como se estivesse fazendo um favor, enumerando suas obrigações. Como se fosse natural exigir e receber. Não posso, disse Vasili em um fio de voz. Não tenho mais dinheiro. Como assim, não tem? A pergunta saíra sincera, quase ofendida. Irina franziu a testa incrédula. Mas você tem sua aposentadoria e com certeza deve ter economias. Onde já se viu? Gastei todas as economias neste casa e respondeu Vasili, com a voz embargada. E a aposentadoria? Dos 18.000 que recebi, já gastei 15 com comida. O resto é para contas, remédios. Ah, pare com esse teatro de pobre, cortou Irina, com um gesto de mão desdenhoso. Isso é para seus netos. Eu não tenho netos, lembrou Vasili com amargura. Do Denis, então. Família ajuda família. Na sua idade, deveria se alegrar por ter quem cuide de você. Tem velho aí que morre sozinho, abandonado. Nesse momento, a cozinha foi invadida por mais gente. Rostos sonolentos, vozes irritadas, exigências atropelando umas às outras. Alguém reclamava da falta de café, outro procurava toalhas limpas, uma mulher resmungava que o chuveiro não esquentava. Vasili Petrovich, cadê as toalhas? Precisamos tomar banho. Esse chuveiro está gelado. O ferro de passar não funciona. E a tomada da cozinha? Esse bule demora uma eternidade para ferver. As demandas caíam sobre ele como pedras. Vasili corria de um lado para outro, tentando atender a tudo. Toalhas, bule, tomada. Sentia o peito apertar, uma raiva surda crescendo dentro dele, mas as palavras não vinham. As mãos tremiam, a respiração falhava. Parou diante do espelho do corredor e não reconheceu o homem refletido ali. Não era mais o engenheiro respeitado, o dono da casa. Era um velho curvado, um serviçal apressado, um fantasma em seu próprio lar. Vazenka, você é bom demais. As pessoas se aproveitam. A voz de Lyudmila, sua falecida esposa, ecoou em sua memória. Ela sempre via o que ele se recusava a enxergar. Que bondade sem limites não é virtude, é fraqueza. Que só se respeita quem se faz respeitar. Olhou fundo nos próprios olhos e viu algo acordar dentro deles. Uma voz, há muito silenciada, rugiu com clareza. Basta. Basta ser caixa eletrônico. Basta permitir que o usem. Basta engolir humilhações em sua própria casa. As palavras de Irina na sua idade, deveria se alegrar por ter quem cuide de você, ganharam um novo significado em sua mente. Não era cuidado. Era parasitismo. Denis, Oliésia, os parentes. Nenhum deles via um homem ali. Via um cofre ambulante, uma vaca leiteira, um recurso a ser explorado. Mas ele era um homem. Com dignidade e direitos, uma casa que era sua, uma vida que ainda lhe pertencia. E ninguém, tinha o direito de lhe tirar isso. Vasili endireitou as costas, ergueu o queixo. Nos olhos, um brilho que há anos não se via, determinação. Não sabia ainda como agir, mas uma coisa era certa, isso não continuaria. A dignidade, adormecida por tanto tempo, acordara. E agora não haveria como fazê-la voltar a dormir. Esboçou um sorriso amargo. Claro que não foi fácil. Houve escândalo, acusações, ameaças, lágrimas. Você não é mãe para nós. Vamos te internar no asilo. Nunca mais verá sua neta. Usaram todas as cartas na manga. E depois? Vasili Petrovich prendeu a respiração, mas a vida, como sempre, arrumou tudo em seu devido lugar. A mulher olhou pensativa pela janela. Eu mantive minha posição. Não cedi. Primeiro, eles ficaram furiosos. Depois, se resignaram. Agora visitam, mas avisam antes. Minha neta cresceu, vem me ver por vontade própria. Ajudei-a com a faculdade, mas não foi de graça. Combinamos que ela me ajudaria em troca. E cumpre. Levantou-se, abriu o armário e tirou um cartãozinho de papelão. Aqui. É o cartão do meu sobrinho, Alexei Pankratov, notário no centro do distrito. Bom profissional, me ajudou com os documentos e pode ajudar você também. Vasili Petrovich pegou o cartão, examinando as letras precisas. Alexei Gorevich Pankratov, notário. Não tenho certeza se darei conta. Começou, mas foi interrompido. Dará. Tem que dar, senão eles o devorarão. Não por maldade, é só a natureza humana. Um dedo hoje, a mão amanhã. Conversaram por mais 1 hora. Ela contou como, aos poucos, reconstruiu sua vida, sua dignidade, seus limites.
Como foi difícil, como o medo quase a paralisou, mas como, a cada dia, tudo ficava mais leve. Você já deu o primeiro passo, comprou a casa, disse ao se despedir. Agora dê o segundo, torne-se seu verdadeiro dono. No caminho de volta, Vassili Petrovich já sabia o que fazer. O que pareceu impossível pela manhã agora ganhava contornos claros. No bolso, o celular aquecia sua mão, o número do notário já estava salvo. O plano se desenhava sozinho. Em casa, o caos habitual. Objetos espalhados, vozes altas, cheiro de comida sendo preparada. Ninguém notou sua ausência. Passou por Denis, estirado em sua poltrona favorita com uma lata de cerveja, por Olésia, dando ordens na cozinha com suas panelas, pelas crianças estranhas quebrando suas ferramentas de jardim. Pai, aonde vai? Chamou Denis quando ele se dirigiu à porta. Ainda precisamos de mantimentos. E de quebra, descobriu-se que a visita não seria de uma semana, mas de 2. Não se importa, né? Não me importo, respondeu Vassili Petrovich, sereno. Mas há condições. Algo em seu tom fez Denis se endireitar. Que condições? Hospedagem, 6.000 rublos por dia por pessoa. Alimentação, 1.000 rublos por dia por pessoa. Despesas, 15.000 pelo período total. Para 20 pessoas em 2 semanas. Fez uma pausa. Mais de 3 milhões de rublos. O silêncio que se seguiu foi de tumba. Olésia congelou com a concha na mão. Ira parou de pintar as unhas. As crianças calaram-se, sentindo a tensão. Você está brincando? Engasgou Denis. Não. São tarifas padrão. Podem verificar na internet. Mas somos sua família, protestou o filho. Que história é essa de dinheiro entre parentes? Justamente, concordou Vassili Petrovich. Por isso, quando me pedem emprestado, tomam minha aposentadoria ou exigem que eu pague suas contas, não posso recusar, certo? Denis empalideceu, abriu a boca, mas as palavras não vieram. Finalmente cuspiu. Tá bom, pagamos. Mas não esses valores. Damos 30.000 pelas 2 semanas, tudo incluso. Vassili Petrovich calculou mentalmente. 30.000 divididos por 20 pessoas em 14 dias. Dá uns 100 rublos por dia por pessoa. Nem para um almoço em refeitório dá, quem dirá café da manhã e jantar. Pai, não temos tanto dinheiro, elevou a voz Denis. Eu também não, deu de ombros. Por isso vou ao advogado e ao banco. Enquanto isso, pensem na minha proposta. Onde você acha que vai? Saltou Denis da poltrona. Ao centro do distrito. Primeiro, ao notário. Preciso formalizar uns papéis. Depois ao banco para bloquear saques grandes sem minha autorização. E saiu pela primeira vez em anos, não como um animal acossado, mas como um homem que recuperara o controle de sua vida. O ônibus para o centro do distrito avançava devagar, parando em cada aldeia. Vassili Petrovich olhava pela janela aos campos, as florestas, as casas rurais que passavam, refletindo sobre os caprichos do destino. Precisou perder quase tudo para, enfim, aprender a valorizar a si mesmo. Alexei Igorevich Pankratov era um jovem de olhar atento e gestos firmes. Ouviu a história de Vassili Petrovich sem surpresa, claramente, casos assim não lhe eram estranhos. O que você descreve se chama violência financeira, disse, retirando uma pasta de documentos da gaveta. Infelizmente é comum contra idosos. E a idade não é desculpa, murmurou Vassili Petrovich. O que eu faço? Se defender, respondeu o notário categórico. Legal e financeiramente. Começamos pelos papéis. Passaram 2 horas redigindo documentos, notificações oficiais com tabelas de preços, acordos de ressarcimento por danos. Uma procuração para casos de incapacidade, especificando que apenas um tutor nomeado pela justiça, e não parentes automáticos, poderia administrar seus bens. Em seguida, Vassili Petrovich foi ao banco, onde o gerente Vladimir Sergeevich o ajudou a proteger suas contas. Agora qualquer saque acima de 5.000 rublos exigirá confirmação pelo seu celular, explicou. Acima de 50.000, presença pessoal com documento. E ninguém poderá contratar empréstimos em seu nome sem seu consentimento. Obrigado, agradeceu Vassili Petrovich sincero. Você não imagina o quanto isso significa para mim. O gerente sorriu. Imagino. Minha avó passou por isso. Mas venceu. Você também vencerá. No caminho de volta sentia uma estranha leveza, como se um fardo de anos tivesse sido retirado de seus ombros. Na mão, a pasta com os documentos, no bolso, o celular com as novas proteções, na mente as palavras de Tamar Arkadievna, tem que dar conta. E ele deu. Pela primeira vez em muito tempo, não temia voltar para sua própria casa. O ônibus balançava suavemente nas curvas, levando-o de volta ao centro do distrito, um lugarejo de prédios soviéticos de 5 andares.
asfalto rachado e poucas placas de lojas modernas. Pela janela, entravam o cheiro das tilhas em flor e a fumaça dos escapamentos, uma mistura estranha de decadência e vida, tão parecida com sua própria existência. Apertou com mais força a alça da velha pasta de couro, presente de Lyudmila por seus 30 anos de casamento. Objeto gasto que conhecera dias melhores, guardava agora os documentos da casa como um cofre. Ao pressioná-la contra o peito, Vasily Petrovich sentiu-se um escudeiro preparando-se para a batalha decisiva. O escritório de Alexandre Mikhailovich Volkov ficava num prédio baixo de 2 andares, antigo sede do Soviete Regional. Enquanto subia a escadaria de pedra larga, o coração batia descompassado de medo, de ansiedade, da determinação nascida do desespero. De repente, lembrou-se de como, 50 anos antes, seu coração também disparara ao beijar Lyudmila pela primeira vez, debaixo daquelas mesmas tilhas, então jovens como eles. A placa na porta dizia, A.M. Volkov, consultoria jurídica. Vasily Petrovich respirou fundo e bateu a porta. Entre. Ecoou uma voz grave e tranquila. Alexandre Mikhailovich revelou-se um homem de meia idade, de constituição robusta, com fios prateados entre os cabelos escuros e olhos atentos, levemente cansados. Algo estranho aconteceu com Vasily. Foi como se visse a si mesmo 15 anos mais jovem, porém mais seguro. Assim talvez, teria sido sua própria vida, caso tivesse escolhido outro caminho, outra profissão. Zdravstvuyte, cumprimentou o advogado levantando-se e estendendo a mão. Em que posso ajudá-lo? A Tamara Arkadievna me encaminhou e Vasily sentiu a garganta secar. Ela disse que o senhor poderia me ajudar, com a minha situação. Sente-se, indicou Alexandre Mikhailovich, apontando para uma poltrona de couro desgastado. Conte-me o que está acontecendo. E Vasily contou. Primeiro, com hesitação, engolindo as palavras como se fossem pedras. Depois, com uma clareza que o surpreendeu, como se uma represa tivesse se rompido. Falou da morte de Lyudmila, de como, aos poucos, o transformaram em um caixa eletrônico humano. Do desespero que o levou a comprar a casa como último refúgio, da invasão dos parentes, das exigências, das humilhações, da ocupação dos cômodos, do confinamento em seu próprio quarto, da comida escassa que lhe deixavam, da impotência e da vergonha que o paralisavam, o medo de ficar sozinho se ousasse resistir. Alexandre Mikhailovich ouviu em silêncio, anotando apenas alguns pontos em um caderno de capa preta. Às vezes assentia, outras franzia a testa. Quando Vasily terminou, o advogado tirou os óculos, limpou as lentes com um lenço e pronunciou, pausadamente. Vasily Petrovich, o que está acontecendo em sua casa tem um nome, coerção financeira. Em vários países isso já é reconhecido como uma forma de violência doméstica. Fez uma pausa, como se pesasse cada palavra. E acredite, a idade da vítima não justifica nada. Pelo contrário, torna a situação ainda mais repugnante. As palavras soaram como um diagnóstico terrível, mas estranhamente libertador. Agora seu sofrimento tinha um nome. Ele não estava enlouquecendo de desespero. Era vítima de um abuso sistemático. E daí? Perguntou Vasily, sentindo as mãos tremerem. O que eu posso fazer? Defender-se, respondeu o advogado firme. Dentro da lei e com determinação. Vamos esclarecer alguns pontos. Alexandre Mikhailovich levantou-se e começou a andar pelo escritório, marcando os dedos enquanto falava. Primeiro, sua casa, sua propriedade. Você tem todos os documentos que comprovam isso, certo? Vasily assentiu. Isso significa que somente você decide quem mora ali. Mas são parentes, tentou objetar Vasily. Laços de sangue não anulam o direito de propriedade, cortou o advogado. Nem mesmo parentes próximos têm direito automático de morar em sua casa sem sua permissão. Se você os deixou entrar, foi por boa vontade. Se agora exige que saiam, eles são obrigados a obedecer. Algo se mexeu dentro de Vasily, uma centelha de esperança, ácida e viva. Segundo, continuou o advogado, ninguém tem o direito de ditar as regras em sua casa, ocupar seu quarto, dispor de seus pertences ou exigir que você os sirva. Esse é o seu território, suas regras. Se recusarem a aceitar, agiremos com a polícia. Ele voltou a sentar-se, fixando Vasily com um olhar direto. Mas começaremos pelo caminho pacífico, uma notificação oficial. As 2 horas seguintes foram gastas na elaboração dos documentos. Alexandre Mikhailovich digitava no computador enquanto Vasily observava, linha após linha, sua nova vida tomando forma no papel. A vida de um homem que recuperava sua dignidade. Hospedagem, 6.000 rublos por dia por pessoa, ditava o advogado. É a média do mercado na região. Alimentação, 1.000 rublos por dia por pessoa.
Despesas com serviços públicos, 15 mil rublos pelo período total de estadia. Vasily calculou mentalmente, para 20 pessoas em 2 semanas, dá mais de 3 milhões. Exatamente, confirmou o advogado. É claro que não pagarão, mas isso os forçará a escolher, ou vão embora, ou admitem que estão abusando de sua generosidade. E se o Denis disser que estou senil? Vasily verbalizou seu maior medo. Que perdi a cabeça, que não controlo meus atos. Alexandre Mikhailovich sorriu, quase imperceptivelmente. Por isso vamos preparar outro documento, um atestado médico de sanidade mental. Vou encaminhá-lo a um colega que confirmará sua plena capacidade. Isso o protegerá de qualquer tentativa de declará-lo incapaz. Isso é possível? Vasily mal acreditava. Infelizmente sim, o advogado abaixou a voz. Já vi casos em que parentes tentaram, por meio da justiça, assumir o controle dos bens de idosos, alegando que eles não podiam mais tomar decisões. Mas estaremos um passo à frente. Quando todos os papéis ficaram prontos, Alexandre Mikhailovich entregou a Vasily uma pasta marrom. Agora sobre seus recursos financeiros. Você precisa ir ao banco e estabelecer limites para saques de grandes quantias sem sua presença. Também deve alertá-lo sobre possíveis tentativas de coerção. Passou-lhe uma carta. Isso explicará a situação. Vasily recebeu os documentos, sentindo uma força estranha percorrer seu corpo. Não era a audácia da juventude, mas a serenidade de quem conhece seus direitos e está pronto para lutar por eles. Obrigado, disse levantando-se. Quanto lhe devo? A Tamara Arkadievna, o advogado sorriu. Minha tia me ensinou muitas coisas, inclusive a ajudar quem precisa. Não posso aceitar isso de graça, insistiu Vasily. Bem, Alexandre Mikhailovich assentiu. Então aqui estão minhas condições. Quando resolver sua situação, ajude outra pessoa que esteja na mesma necessidade que você hoje. Apertaram as mãos com firmeza, como homens que selam um pacto. E Vasily entendeu de repente que ali não ganhará apenas assistência jurídica, mas algo mais profundo, compreensão, respeito, talvez até uma amizade. Do escritório foi direto ao banco. A funcionária de blusa impecável olhou-o com desconfiança a princípio, mas após ler a carta de Alexandre Mikhailovich, chamou o gerente. Vladimir Sergeyevich, um homem corpulento de olhar atento, ouviu Vasily e assentiu com decisão. Vamos proteger suas contas. Qualquer saque acima de 5 mil rublos exigirá confirmação pelo seu celular. Transações maiores, apenas com sua presença e documento. E nenhum empréstimo sem uma procuração notarizada. Isso é possível? Perguntou Vasily incrédulo. Não só possível como necessário, respondeu o gerente firme. Infelizmente lidamos com casos assim com frequência. Você não é o primeiro, e temo não será o último. Quando todas as formalidades foram resolvidas, Vasily saiu do banco, piscando sob o sol primaveril. Pela primeira vez em meses não se sentia uma vítima, mas um homem com direitos, com dignidade, com uma voz que seria ouvida. O ônibus que o levava de volta à vila parecia uma carruagem triunfal. Entre os dedos apertava a pasta com os documentos, seu escudo e sua espada para a batalha que se aproximava. Olhava pela janela os campos e florestas que passavam e pensava que aos 67 anos, finalmente havia se tornado adulto de verdade. Em casa, o caos habitual o recebeu. Música alta, cheiro de carne frita comprada com seu dinheiro, risadas, brindes. Ninguém notou sua chegada, os hóspedes estavam ocupados demais com a festa. Vasily dirigiu-se ao que um dia fora seu quarto, ou melhor, ao canto onde agora. Dirigiu-se ao canto da varanda que agora servia de refúgio, e com cuidado guardou a pasta sob o travesseiro. Amanhã começaria sua revolta, a revolta de um homem de 67 anos que finalmente entenderá que sua vida pertencia apenas a ele. Sentou-se na beira da cama improvisada e olhou para a fotografia de Lyudmila, a única que conseguirá esconder de Denis depois do funeral. Amanhã, Lilda sussurrou Vasily Petrovitch. Amanhã farei o que deveria ter feito há muito tempo, e você se orgulharia de mim. Naquela noite dormiu sem pesadelos, sem acordar sobressaltado. Pela primeira vez em meses, não foi atormentado por ansiedades ou medos. Em seu sono, Lyudmila sentava-se ao seu lado e acariciava seus cabelos, como fazia na juventude, quando ele voltava do trabalho exausto e esgotado. Você vai conseguir, Vásia, dizia ela no sonho. Sempre foi mais forte do que imaginava. E Vasily Petrovitch sabia que ela tinha razão. Amanhã amanheceu clara e cristalina. Ele acordou com os primeiros raios de sol, velho hábito de quem passou a vida trabalhando antes do nascer do dia. Permaneceu deitado na estreita cama, ouvindo a respiração da casa, roncos, suspiros, choro de criança, a vida alheia que invadira seu espaço.
Mas hoje tudo mudaria. Levantou-se em silêncio, lavou o rosto e retirou de sob o travesseiro a pasta com os documentos. O papel parecia quente e vivo, como se pulsasse com o sangue de sua dignidade renascida. Hoje não seria mais vítima. Hoje seria um guerreiro defendendo seu território. Às 9 horas, a casa começou a despertar. Paneladas na cozinha, crianças correndo pelos corredores, vozes sonolentas dos adultos. Vasily Petrovich esperou o momento em que a maioria dos hóspedes se reuniu para o café da manhã e entrou na sala. Bom dia, disse, alto e claro. Peço que todos se reúnam na sala de estar em 15 minutos. Precisamos conversar. Havia algo em seu tom, não suplicante, não hesitante, mas afirmativo, que fez com que as cabeças se erguessem. Denis franziu a testa, surpreso. Pai, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Daqui a 15 minutos, na sala de estar, repetiu Vasily Petrovich e saiu sem esperar resposta. Os 15 minutos seguintes arrastaram-se como uma eternidade. Sentado na poltrona, folheava os documentos, repetindo mentalmente as palavras que diria. Dentro dele fervilhava uma estranha sensação, não raiva, não ressentimento, mas uma resolução quase solene, como a de alguém que finalmente se dispõe a corrigir uma injustiça antiga. Pouco a pouco, a sala de estar foi se enchendo. Entraram com curiosidade, desconfiança, alguns com irritação por terem o café interrompido. Vasily Petrovich observava aquelas emoções como um médico analisa sintomas, com distanciamento sem envolvimento. Quando todos estavam presentes, levantou-se da poltrona e endireitou os ombros. Estranhamente não havia medo. Apenas a calma certeza de quem, após longa amnésia, finalmente recorda seu próprio nome. Reúne vocês para anunciar uma mudança nas regras de convivência nesta casa, começou, com voz firme e serena. A partir de hoje, cada pessoa que aqui reside deverá pagar por sua estadia de acordo com as seguintes tarifas. Desdobrou o documento e começou a ler. Hospedagem, 6.000 rublos por dia por pessoa. Alimentação, 1.000 rublos por dia por pessoa. Despesas com serviços públicos, 15.000 rublos pelo período total. Para 20 pessoas durante 2 semanas, o valor totaliza 340.000 rublos. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. Todos congelaram como se não acreditassem no que ouviram. Denis foi o primeiro a reagir. Pai, está brincando? Sua voz soava genuinamente incrédula. Que dinheiro? Nós somos sua família. Vasily Petrovich olhou para o filho com atenção, com calma, como se o visse pela primeira vez. Justamente, Denis. Família. Família não é só direitos, é também deveres. É respeito mútuo. É entender limites. Hesitou por um segundo, buscando as palavras. É amor, não exploração. Você enlouqueceu. Denis levantou-se de um salto, o rosto vermelho. Está nos expulsando? Não, respondeu Vasily Petrovich, sereno. Estou propondo uma relação honesta. Paguem pelos serviços ou procurem outro lugar. Pai, a voz de Denis ganhava um tom choroso, nós não temos como pagar isso. Você conhece nossa situação. Conheço, assentiu Vasily Petrovich. E você conhece a minha? Sabe que os 18.000 rublos que gastei com comida para vocês representam mais da metade da minha aposentadoria? Que mal dá para comprar meus remédios? Que esta casa que comprei, é tudo que acumulei em 40 anos de trabalho. Denis abriu a boca, mas as palavras não saíram. O tio Piotr, homem corpulento de rosto rubro, interrompeu. Como não tem vergonha, Vasily Petrovich? Depois de tudo que fizemos por você. Vasily Petrovich virou-se para ele. E o que exatamente vocês fizeram? Lembro-me. Ah, sim, vieram me fazer companhia, não é? Caso contrário, eu estaria aqui sozinho, uivando como um lobo. Eu não pedi companhia, disse baixinho. Comprei esta casa para finalmente ter sossego. E não pretendo virar um lobo. Tenho vizinhos com quem conversar, livros para ler, um jardim para cultivar. Não tenho medo da solidão. Tenho medo de perder a mim mesmo. Olésia, que até então permanecerá em silêncio, rompeu em pranto. Vasily Petrovich soluçava, o dinheiro é mais importante que a família? Você é tão insensível assim? Ele olhou para o rosto choroso da nora bonito, mas contorcido pela fúria e pela ofensa, e de repente viu nele o reflexo do próprio filho, a mesma exigência, a mesma certeza de ter o direito de receber sem dar nada em troca. Se a família é mais importante que o dinheiro, perguntou com suavidade, por que vocês o exigem de mim? A pergunta simples pairou no ar como o badalar de um sino. Olésia calou-se, limitando-se a soluçar e lançar olhares furiosos ao marido. Você é só um velho egoísta, gritou Denis por fim. Não precisa de ninguém, só dessa sua casa idiota e dessa paz. Vasily Petrovich permaneceu em silêncio, observando o filho.
Uma estranha peso expandia-se em seu peito. Não era mágoa, não. Era aceitação. A aceitação de que o laço que julgava indestrutível há muito se transformará em correntes que o prendiam a desejos alheios. Não preciso, disse finalmente. Não preciso de quem me vê apenas como uma carteira, de quem chega sem pedir, ocupa meu quarto, come minha comida e ainda tem a audácia de exigir gratidão. Tá bom, cuspiu Dennis. Tá bom, vamos embora agora mesmo. Arrume-se, todo mundo, berrou para os outros. O caos instalou-se. Pessoas corriam pela casa juntando pertences. Crianças choravam, alguém xingava, outros culpavam Dennis. É seu pai. Você deveria tê-lo preparado. Alguém sussurrou maldições contra Vassili Petrovitch. Ele permaneceu sentado na poltrona, observando aquela agitação com uma calma distanciada, como se assistisse a um filme sobre a vida de estranhos. Os preparativos levaram pouco mais de 1 hora. Malas eram carregadas, portas batiam, gritos ecoavam. Por fim, todos estavam prontos para partir. Dennis, já ao volante, abaixou o vidro e arremessou. Não espere ajuda na velhice. Vassili Petrovitch aproximou-se do carro e inclinou-se para a janela. Não espero ajuda de quem só me vê como uma carteira. Mas saiba, minha porta sempre estará aberta para um filho que vier como filho, não como consumidor. Dennis bufou e ligou o motor. Os carros partiram um após o outro, levantando nuvens de poeira no caminho de terra. Vassili Petrovitch permaneceu no alpendre, acompanhando com o olhar o cortejo de carros que se afastava. Uma sensação estranha o invadia, amargura misturada com alívio, dor entrelaçada com liberdade. Quando o último veículo desapareceu na curva, ele se deixou cair lentamente nos degraus. Pela primeira vez em muitos dias, um silêncio verdadeiro se instalou, profundo, curativo, quase sagrado. Só o vento sussurrava entre as folhas da macieira, e ao longe, os cucos anunciavam sua presença monótona. Pronto, Liuda, murmurou Vassili, olhando para o céu. Pronto. 6 meses voaram como um único dia. Agora, ele estava em pé no meio do seu jardim, admirando a primeira neve que cobria os canteiros como um manto fofo. Muito havia mudado naquele tempo. O jardim se transformará. Canteiros bem cuidados de tomates e pepinos se alinhavam ao lado do muro, uma fileira de framboeseiras crescia junto à cerca, e 3 jovens macieiras plantadas com a orientação de Tamar Arkadievna já prometiam frutos. Sob a velha macieira, como ele sempre sonhara, ergueu-se um gazebo pequeno, mas acolhedor, com grades entalhadas e bancos de madeira. A casa também ganhará nova vida. Vassili pintou as paredes, trocou o piso da varanda, instalou um fogão novo. Com a ajuda do vizinho Nikolai Stepanovich, conseguiu levar a água encanada até a cozinha. A cada prego martelado, a cada tábua ajustada, a casa se tornava mais sua, um reflexo dos seus gostos, das suas necessidades, da sua essência. Mas a maior transformação acontecerá nele mesmo. Do homem curvado e amedrontado que um dia se olhara no espelho, surgir agora um homem ereto, de passos firmes e olhar vivo. Os cabelos brancos e as rugas permaneciam, é claro, mas os olhos brilhavam com uma luz nova, aquela que só aparece em quem finalmente se reencontrou. Dennis ligou 2 vezes naquele semestre. A primeira para anunciar que ele e Olésia estavam se divorciando. A segunda para insinuar, com meias palavras, que as coisas estavam difíceis. Nas 2 ocasiões, Vassili ouviu o filho com atenção, mas respondeu com um não claro, sem desculpas nem justificativas. Esse não curto, preciso, sem rodeios, tornará-se seu escudo, sua fronteira, o marco zero de uma nova existência. A vida então se encheu de rostos novos. Tamar Arkadievna o apresentará a uma comunidade local, aposentados como ele que haviam trocado o barulho da cidade pela quietude do campo em busca de significado. Reuniam-se às tardes, ora na casa de um, ora na de outro, tomavam chá, discutiam livros, trocavam sementes e mudas, ajudavam-se com consertos e melhorias. No mês passado, uma parenta distante apareceu, Maria, filha de uma prima em 2º grau, cuja existência Vassili quase esquecera. A jovem prestaria vestibular para pedagogia, mas lhe faltava dinheiro para o aluguel do alojamento. Ele ofereceu abrigá-la sem custo, com uma condição, que ajudasse no jardim e se dedicasse aos estudos. Maria aceitou com entusiasmo. Agora a casa ecoava uma voz jovem, música, risadas, não aquelas que sugavam energia, mas as que a renovavam. Aquele era um dia especial, seu aniversário de 68 anos. Vassili preparara a mesa no gazebo. Apesar da neve inicial, o dia se mostrava surpreendentemente ameno. Vieram os vizinhos, chegou Alexandre Mijailovich com a esposa. Maria correu da faculdade acompanhada de um colega de turma. Bebiam Glinten, comiam a torta que Tamar Arkadievna assara, riam, compartilhavam histórias.
Quando os últimos convidados se despediram, Vasily ficou sozinho no gazebo. O crepúsculo envolvia o jardim, transformando os contornos familiares em silhuetas misteriosas. Ele observava os últimos raios do sol dourando as copas das árvores e refletia sobre a vida, a de antes e a de agora. Sabe, Liuda disse baixinho, como se falasse com uma presença invisível aos 67 anos, entendi uma verdade simples. Estar sozinho não é o mesmo que ser solitário. Solitário, ele fora quando rodeado por aqueles que o viam como um caixa eletrônico. Agora estava cercado por quem o enxergava como pessoa. E isso era a verdadeira riqueza. O vento balançou suavemente os galhos da macieira como que concordando. Vasily sorriu e fechou os olhos, absorvendo aquele instante com todo o seu ser. À frente, esperava o inverno, com sua neve, seu frio, suas noites longas. Depois viria a primavera, o verão, uma nova colheita, novos encontros. Veria a vida. Sua vida, que ele finalmente resgatara para si.